Boa tarde, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre o suicídio ou prevenção do suicídio, o suicídio, causas e consequências. Nós hoje vamos falar sobre a solidão, mas sobre a solidão numa ótica diferente, não numa ótica psicológica, mas numa ótica do que nos leva às vezes a fecharmos dentro de nós mesmos, e a sentirmos esse peso que é a solidão, e a solidão não é estar sozinho, é sentir-se sozinho, e a pessoa pode estar rodeada de muitas pessoas, mas sentir uma profunda solidão, um fechar sobre si mesmo, uma tristeza profunda que leva muitas vezes à depressão. Mas nós não vamos abordar hoje sobre a ótica psicológica, vamos abordar sobre a ótica espiritual e sobre a ótica emocional, o exacerbar das emoções, e que nos leva muitas vezes a situações complicadas em termos emocionais e em termos de desequilíbrios emocionais e pessoais. E vamos começar então, hoje, dia domingo, último domingo do mês de abril, com uma prece, com uma elevação da nossa consciência ao mais alto, para assim atrairmos boas energias e ficarmos mais sintonizados com o nosso estudo. Eu peço desculpa, tenho aqui a nossa amiga Asha a querer fazer a asneira em cima daqui dos fios que eu tenho. Anda cá, rapariga, não pode ser. Vá lá. Opa, poxa, pronto. Então agora sim, vamos lá, fechar os nossos olhos com muita tranquilidade, quem quiser, com muita paz, muita luz no nosso espírito, na nossa mente. Vamos respirar profundamente e elevamos o nosso pensamento ao nosso amado Pai Celestial de luz e bondade, ao nosso amado Mestre Jesus, que disse: onde tiverem dois ou mais em meu nome, eu estarei no meio deles. E portanto lhe pedimos, nos ampara, nos intua boas intuições para melhor compreendermos as lições que vamos ler. E agradecemos, amado Pai Celestial, por tudo o que temos e tudo o que somos, por a oportunidade de estudarmos, a oportunidade de evoluirmos um pouco mais e conhecermos um pouco mais de todas as leis, de todas as verdades maiores que norteiam e iluminam a nossa caminhada. E te pedimos que fiques connosco, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então dar início hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, se intitula, Bem-aventurados os aflitos. E no capítulo 5º, no item 14, a espiritualidade ditou a Allan Kardec 3 items, 14, 15 e 16, sobre o suicídio e a loucura. Vamos começar então pelo capítulo 14, porque o capítulo 14 vai nos levar ao 15, que fala exatamente sobre o suicídio. O 14 fala sobre a loucura e o suicídio, o 15 fala especificamente sobre o suicídio, e o 16 fecha estes 2 capítulos, lembrando-nos a importância da coragem moral, a importância de lutarmos contra tudo aquilo que é o exagero do materialismo, que nos leva sempre diretamente ao nosso ego e leva-nos sempre à ansiedade. Porquê? Porque nós desfocamos do presente, vivemos na expectativa do futuro, ponto número 1, e porque estamos sempre ansiosos por ter mais, por fazer mais, mas muitas vezes esse materialismo, ou na maior parte das vezes sempre, não nos leva a sermos mais. E o importante aqui é o ser, não é o ter. É importante, como nós já falamos, mas há de facto aqui uma importância que tem que ser bem entendida por nós, neste mundo de ilusões em que ainda vivemos. E diz-nos então a espiritualidade, a Allan Kardec, no item 14, o suicídio e a loucura, do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. A calma e a resignação, adquiridas na forma de considerar a vida terrestre
e na fé do futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. E não é por acaso que nós ontem tivemos a falar também sobre a importância da serenidade interior, a importância da harmonia interior, o quanto é importante nós ligarmos dentro de nós mesmos ao mais alto, a ligarmos a nossa espiritualidade que temos em nós à espiritualidade maior dos bons espíritos, do nosso Pai Celestial e todos os mestres ascensos, tutelados aqui no planeta Terra pelo nosso querido e amado Mestre Jesus. É importantíssimo para a nossa saúde mental, é importantíssimo para a gestão das nossas emoções e sentimentos, que nós estejamos calmos e serenos dentro de nós mesmos. Evitemos a todo o custo a precipitação da decisão, principalmente em todas as áreas, mas principalmente quando na base está situações que têm a ver com as emoções, situações que põem em causa a nossa paz externa e interna, porque isso vai nos desequilibrar a todos os níveis, vai nos levar a termos posturas muito desadequadas na maior parte das vezes, e outras vezes leva-nos a paixões que nada têm a ver com o amor, a paixões que têm a ver com o ego, sejam elas de que tipologia forem, sejam elas relacionais, sejam elas profissionais, sejam as paixões que forem, não é? Elas vão nos desequilibrar sempre. E esse desequilíbrio é produto de nós mesmos, do nosso ego, é produto de uma ilusão maior que está fora de nós e que nós trazemos para dentro de nós a pedido do nosso próprio ego e que nos vai levar muitas vezes a situações extremas. Nós já num destes estudos sobre o suicídio falámos que muitos dos suicídios, se não a grande parte deles, têm a ver com paixões, têm a ver com situações relacionais, mal resolvidas, mal entendidas e mal geridas, têm a ver também com paixões do ego. O ego não aceita às vezes situações que a vida nos coloca para a nossa própria aprendizagem. O ego não lida bem com o fracasso, o ego não lida bem com a humilhação, o ego não liga bem com nada que não seja o brilho de si próprio e o ter e o ser, não é? E portanto é muito importante nós aqui gerirmos este nosso equilíbrio interior para conseguirmos ter alguma paz, como aqui nos diz a espiritualidade. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força para suportar. E porquê é que não tem força para suportar? Porque o homem com H grande é frágil nos seus pilares, na sua coragem de lidar com tudo aquilo que não entende, obviamente. E também não procura fora daquilo que ele assume que pode controlar. E aqui temos outro fator que nos inibe completamente. E este controlar leva-nos diretamente à necessidade de trabalharmos os desapegos das coisas que não são essenciais para a nossa aprendizagem. E na sua ânsia de controlar, o homem muitas vezes põe os seus pilares, a sua base, a sua força, em bases instáveis e em bases de posse e voltar novamente às paixões. Porque se ele, pela maneira como o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os revés e as decepções que o deixariam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força, obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva a sua dos abalos que poderiam perturbá-la. Ou seja, esta compreensão, esta obtenção da compreensão através do estudo da filosofia dos espíritos ou o espiritismo, tem muito a ver com nós entendermos o que estamos aqui a fazer, entendermos como devemos gerir a nossa encarnação, o propósito maior, a nossa missão aqui,
e entendermos que nada se resume a isto, a esta vida, a esta encarnação, a este plano onde nós estamos. E é dessa compreensão, de compreendermos que nós já vimos de muitas outras encarnações, que esta é mais uma para nós evoluirmos, que nós não somos finitos, mas sim imortais, que nós temos uma vida para além desta vida, que esta vida é só um ano, digamos assim, um estudo de uma escola evolutiva pessoal, que nós vamos para além desta vida que temos, continuar a nossa evolução e, portanto, nada nesta vida nos limita a nossa evolução nem a nossa liberdade. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como já vimos também, e aqui Allan Kardec vai referir de novo, que o suicídio não vai em nada resolver os nossos problemas, antes, pelo contrário, vai agravá-los. E eu tenho estado a reler e a ler, algumas partes já nem me lembrava, do drama da Memórias de um Suicida. Eu digo sempre drama porque é um drama, mas não é só Memórias de um Suicida, e é realmente impressionante. Nós temos a consciência plena, pelos relatos que nos são contados pelos espíritos e pela espiritualidade, e neste caso por Camilo Castelo Branco, do processo da continuidade da vida, que é muitíssimo mais doloroso do que aquele em que o ser vive antes de cometer o suicídio, sejam quais forem as causas, porque elas são quase sempre ilusórias, como tudo é ilusório no mundo da matéria onde nós vivemos. No item 15, diz-nos a espiritualidade: acontece o mesmo em relação ao suicídio. Se fizermos exceção aos que ocorrem na embriaguez ou na loucura e que podem ser chamados inconscientes, é certo que, qualquer que sejam os motivos particulares, ele sempre tem como causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz, só por um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente adquire paciência. Cá está a lição maior que a espiritualidade nos traz. É não exagerarmos, o que estamos a viver naquele momento, por mais doloroso que seja, e todos nós já passamos por situações muito dolorosas, com certeza absoluta, e sabemos que naquele momento parece que só existe aquele momento de grande dor emocional ou de grande dor física, e que nada existe para além disso. Mas se nós formos pacientes, como os espíritos nos dizem, nós vamos ver que mais cedo ou mais tarde nós vamos conseguir perceber um contexto diferente de todo o entorno. Só se espera quando não vê um fim para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade? Senão, bem menos que um dia. Porém, para aquele que não crê na eternidade, que acredita que nele tudo se acaba com a vida, se estiver atormentado pelo desgosto e pelo infortúnio, só na morte vê o fim desses males. Nada esperando, ele acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar a sua infelicidade pelo suicídio. E esta questão do muito lógico, eu vou outra vez fazer como ontem, vocês desculpem, mas isto anda-me a fazer uma certa confusão. A questão da eutanásia, eu tive a oportunidade, porque ando a tentar entender mais o que está na mente dos homens, ou não fosse eu da área que sou, e ouço relatos que realmente me chocam muito, e não só cá, mas noutros países onde a eutanásia foi aprovada há muito tempo já, em que as pessoas acham muito lógico, porque veem a vida exatamente como aqui nos diz a espiritualidade, é um processo finito, tem princípio e fim. E, portanto, se a pessoa já não está nas perfeitas condições físicas e mentais, é lógico que o sofrimento acabe e que esse sofrimento seja esse fim seja executado. E esta questão da lógica é realmente importante para quem, como nós, sabe que a vida é infinita. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de certeza, é uma questão de fé, é uma questão de estudo, é uma questão de nós já termos um bocadinho menos de ignorância, pelo menos neste ponto, e saber que a vida é imortal. Porque nos relatam a espiritualidade, porque nos dizem os espíritos superiores, porque nós estudamos para tentar entender também essa realidade. Nós não acreditamos só por acreditar, não é?
Nós vamos pesquisar, vamos fundamentar, vamos deduzir e vamos refletir. E então chegamos à conclusão que sim, que a vida é imortal. Portanto, é uma questão de crença, é uma questão de ciência. E os cientistas estão a chegar a esta premissa também. Depois, no item 16, Allan Kardec fala, no fundo, é um resumo destes dois pontos, mas aprofunda a questão a dizer: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, perdão, e as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estimulantes ao suicídio. E as ideias materialistas têm a ver com o que nós acabamos aqui de falar, não é? Se nós vimos a vida de um ser, o ser começa a viver quando nasce, daí o princípio também do aborto, não é? Portanto, só é considerado ser, muitas vezes, quando nasce. Portanto, não faz mal a pessoa cometer homicídio naqueles seres pequeninos que já o são, porque pela lei humana, que nada tem a ver com as leis divinas, na maior parte das vezes, o ser ainda não é. E, portanto, aqui vai. Portanto, a questão materialista, o ser é-o quando nasce e deixa de ser quando morre. E acabou. Não existe mais nada. Isto é uma visão materialista, o ser só existe enquanto matéria. Quando o ser nasce, é visível, é palpável, é matéria. Quando o ser morre, o ser deixa de ser e, portanto, deixa de existir. Elas produzem a covardia moral. E quando se vêem homens de ciência apoiarem sobre a autoridade do seu saber, e estamos aqui com o ego às voltas, esforçando-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar após a morte, não é induzi-los a concluir que, se são infelizes, o melhor que têm a fazer é se matarem? Claro que é, indução à morte. Lhes poderiam dizer que desviá-los disso? Que compensação lhes poderiam oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nada além do nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heroico, a única perspectiva, mais vale atirar-se nele imediatamente do que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, por conseguinte, o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que dele se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o espiritismo, a visão da vida se transforma, pois a dúvida não é mais permitida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que afastam muito naturalmente a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. E estes três pontos levam-nos a refletir sobre a solidão. O ser que se sente isolado na sua vida, na sua visão, que se sente perfeitamente incompreendido por uma razão ou por outra, que sofreu de várias paixões ou de uma só, a diferentes níveis, não tem a coragem moral de se enfrentar a si próprio. Não tem a força, não tem a perspectiva, não tem o conhecimento para poder ir além. E esta falta, este vazio, como diz aqui a espiritualidade, o nada que gera o nada, leva o ser a uma solidão tal que o ser não vê outra escapatória senão pôr fim à vida na esperança de acabar com essa dor enorme que a solidão gera. Entretanto, vamos aqui para o livro do nosso querido Edson Ramos de Siqueira, que é o Suicídio Inconsciente, que foi lançado em Portugal por nós, pelos Caminhos de Amor e Paz, com a premissa e o acordo formal da editora no Brasil e do próprio autor, Edson Ramos de Siqueira. Se nós formos à página 172, quem tem o livro, quem não tiver o livro e quiser adquirir, pode adquiri-lo através de nós, que somos nós que o distribuímos em Portugal, Caminhos de Amor e Paz, @gmail.com.
Vou deixar aqui nos comentários dos nossos estudos que quer adquirir o livro e nós entraremos em contato. Ora bem, neste livro, na página 172, onde o autor vai fazer uma reflexão sobre o desrespeito aos sentimentos e às emoções, no item 4 deste livro, e todo o item 4 se dedica às formas de suicídio inconsciente. No 4.5, desrespeito aos sentimentos e às emoções, na página 172, nós vamos ler o seguinte. E quem não tem este livro, que eu agora vou mencionar, é muito importante que o adquira, que é Memórias do Padre Germano. E diz-nos assim o autor Edson Ramos de Siqueira: Amália Domingos Soler, que viveu entre 1835 e 1909, foi uma eminente disseminadora e defensora das ideias espíritas em Espanha, numa época em que as dificuldades eram muito grandes nesse campo. Compilou a magnífica obra Memórias do Padre Germano, por ele ditada em reuniões mediúnicas ocorridas no Centro Espírita A Boa Nova, na ex-vila espanhola de Gracia, no final do século XIX. E, portanto, mesmo ali na altura, perto da altura, portanto, ela viveu no período em que viveu Allan Kardec, ela viveu, sentiu e participou da grande expansão do espiritismo, não é? No capítulo 13 deste livro Memórias do Padre Germano, que se intitula O Amor na Terra, o bondoso padre relata a trajetória de um casal de jovens que muito se amavam, mas terminaram a última existência de forma trágica. Gustavo suicidou-se algum tempo após ter sido gravemente ferido em batalha. E Lina acompanhou-o pelo desespero em face do ocorrido ao seu amado. A seguir, um trecho do relato do Padre Germano sobre o episódio que tanto o amargurou e que nos serve para profunda reflexão. E diz assim o Padre Germano, perdão. Esse drama espantoso, essa tragédia horrível, tem a febre da paixão no seu grau máximo de loucura. É o fatal egoísmo do homem, porque Gustavo se matou para fugir ao sofrimento, convencido no auge da dor de que a chaga era incurável e duvidando, portanto, da misericórdia de Deus, para o qual nada há impossível. Quem sabe se ao fim não se restabeleceria? Não considerou, tampouco, a dor imensa de Lina. Jogou tudo por si, pretendendo dar fim, ao que fim não tem. E a desgraçada Lina, tocada na fibra mais sensível, também se esqueceu de Deus e de mim. Desprezou sua fé cristã, como desprezou meus desvelos e meus ensinamentos de amor. Tanto ele quanto ela se entregaram ao desespero e, por isso, sobre suas campas, ou túmulos, não posso sorrir, uma vez que suas almas atribuladas devem procurar-se mutuamente, sem se verem por algum tempo. Delito e grave, a infração da lei. Todas as dores têm sua razão de ser, todas as agonias são justificadas, e quem violentamente quebra os elos da vida terrena desperta nas trevas. Feliz o espírito, resignado, sofre todas as dores. Esse, ao deixar a terra, se reserva um belo despertar na eternidade. A humanidade não é má por natureza, mas é ignorante. E por isso mesmo, mais apta a se deixar governar por suas paixões. E quem nos diz isto é Allan Kardec, nas Instruções dos Espíritos,
Os Messias do Espiritismo na Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos de fevereiro de 1868. Portanto, eu repito, a humanidade não é má por natureza, mas é ignorante e por isso mesmo mais apta a se deixar governar por paixões. É progressiva e deve progredir para atingir os seus destinos. Esclarecerei-a. Mostrai seus inimigos ocultos na sombra. E um destes grandes inimigos é o ego e outro grande inimigo é o materialismo. Desenvolvei sua essência moral, nela inata, e apenas adormecida sobre a influência dos maus instintos, e reanimareis a centelha da eterna verdade, da eterna presciência do infinito, do belo e do bom que reside para sempre no coração do homem, mesmo do mais perverso. Na verdade, porque até o mais perverso tem a centelha divina com ele, não é? Não está desperto ainda. Na verdade, o que estamos vivendo não é uma crise, porque uma crise é algo passageiro. O que estamos vivendo não é passageiro. Trata-se de uma mudança de eixo na nossa forma de viver. Temos que encontrar uma nova forma de viver. Temos que nos reinventar em absolutamente todos os sentidos. O amor tem que fazer parte do progresso. E quem nos diz isto é Sri Prem Baba, que é um filósofo indiano, a ilusão do homem capitalista. Portanto, ele incita-nos a mudarmos e a entendermos uma nova forma de viver, onde o amor tem que fazer parte do processo. E, perfeito, portanto, é a tal questão. Quando os espíritos falam para todos e para todas as filosofias. Não falam só para os espíritas, nem só para os cristãos, nem só para os budistas, nem só para os hinduístas, não é? Os espíritos, quando falam as verdades cósmicas e universais, elas são para todos e são propagadas por todos. Joana de Ângeles comenta o seguinte: ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos, sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro, porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Nessa mesma linha de pensamento, o espírito Ahmed, e agora no livro A Busca do Melhor, o espírito Ahmed ditou vários livros ao nosso irmão Francisco do Espírito Santo Neto, que já veio a Portugal fazer algumas palestras e algumas bem bonitas, que ele tem uma abordagem também muito bela na sua forma de escrever. E neste livro, e alinhado com isto que nós estamos aqui a refletir hoje, diz-nos então o espírito Ahmed: sofres imensamente o abandono de alguém. Retirou-se de tua vida repentinamente sem nenhuma explicação plausível. Buscas consolo e conformação, razão e sentido para tal acontecimento. Não te esqueças, porém, de que todos, sem exceção, são livres para ficar ou não ao lado de alguém. Cada um de nós tem vontade própria. Assim sendo, não temos controle sobre ninguém. E eu pergunto, e nós já temos controle sobre nós próprios? Ainda não temos. Pior que a rejeição é desvalorizar a si mesmo. Quando somos rejeitados por alguém, a agonia é transitória. Quando desprezamos a nós mesmos, a aflição é constante. E é daqui que vem a solidão, entre outras coisas. Buscas sinceramente o porquê do teu sofrimento? O que te machuca, irmão? Será que é a dor da falta do outro ou a dor da própria solidão? Se alguém se recusa a partilhar contigo a existência, é inútil insistir. Valida o direito que todo o ser humano tem de viver com quem e como deseja. Não tentes resolver a vida ou entender o que o outro fez, por mais querido e íntimo que ele seja. Entende e resolve a tua vida. A do outro que partiu talvez tenha sido resolvida e por ele entendida.
E diz-nos o autor: este pensamento da Hamed é uma forma de respeito aos nossos próprios sentimentos e emoções, bem como aos do próximo. Manter-se mentalmente conectado a uma situação como essa pode gerar conflitos que muitas vezes atravessam um ou mais períodos encarnatórios e continuam na outra dimensão, gerando frequentemente um processo obsessivo grave e de longuíssima duração. Sob a ótica evolutiva do espírito, é uma lamentável perda de tempo, além do profundo e duradouro sofrimento. Afinal, somos todos irmãos e deveríamos sempre exercitar o amor fraterno, buscar a paz interior e a convivência harmónica com todos, evitar as mágoas e o ódio que, via de regra, são gerados por esses conflitos e exercitar a compreensão e o perdão. Tentemos incansavelmente o alinhamento dos nossos pensamentos e comportamentos com as imutáveis leis do verdadeiro e eterno amor universal, o qual, obviamente, não se coaduna com qualquer tipo de conflito. E diz-nos então William Sanchez, no seu livro Seja uma Boa Companhia para Você Mesmo. Uma vez eu ouvi a seguinte frase: solidão não se cura com o amor dos outros, se cura com o amor próprio. E hoje, queridos companheiros, com esta receita para a solidão, que está no início da página 176, que tem aqui um trecho do livro Seja uma Boa Companhia para Você Mesmo, do William Sanchez, nós terminamos o nosso estudo de hoje. Portanto, repetimos a frase dele: solidão não se cura com o amor dos outros, se cura com o amor próprio. E a solidão está na base de tudo isto que nós hoje aqui tivemos a ler. Tudo isto tem como base todas estas causas, tem como receita e como sugestão tudo aquilo que os autores aqui expressaram e nos aconselharam para nós vivermos melhor connosco mesmos, para nós sermos a nossa melhor companhia, para nós aprendermos o desapego e o porquê, para nós entendermos que o materialismo não é um amigo, é um inimigo, e o orgulho também, não é? E estudamos muito estas duas questões. E agora que estamos quase a chegar ao fim, eu faço uma breve prece de agradecimento a todos os irmãos que aqui se encontraram presentes, encarnados e desencarnados, todos aqueles que vieram para ouvir estas palavras destes nossos irmãos aqui expressas, que estão conosco em pensamento. A todos eles nós desejamos que Deus e Jesus e Mãe Maria os ampare, os oriente e os guarde nas suas caminhadas, como pedimos para nós mesmos. E só temos a agradecer ao nosso Pai Celestial a oportunidade de podermos estudar e compreender um pouco melhor todos estes temas que são tão difíceis de entendimento. Que a paz fique em nossos corações, que a harmonia e a tranquilidade nos dê o foco, nos dê a luz, a candeia de Jesus a iluminar o nosso caminho, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, convidamos a todos para amanhã, para o nosso estudo e reflexões do Evangelho no Lar, mas antes, ainda temos um minutinho. Suzy, queres abrir o teu microfone e partilhar connosco? Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada. Gostei da leitura. É interessante sobre a solidão e acho que nós neste momento vimos muita gente solitária que vive, que se sente solitária, que se sente sozinha e que não partilha com ninguém, portanto, não pede ajuda. Eu acho que é isso que deviam fazer. Exatamente. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Antes, pelo contrário, é um grande passo na nossa evolução, não é? Exatamente. Grande passo na nossa evolução. Obrigada, Suzy. Obrigada a todos os companheiros. Sejamos solidários, fiquemos atentos e possamos nós ajudar-nos primeiro a nós mesmos, porque ninguém nos ajuda. Depois, amparar e orar
porque só podemos ajudar aqueles que se querem ajudar a si próprios. Exatamente. Mas orar Uhum. a Deus, orar a Jesus, nós podemos sempre, não é, Suzy? Sim, precisamos. Exatamente. Tá. Uma boa noite a todos, até amanhã, se assim Obrigada. Até permitir, amanhã. A nossa e, Evangelho. e uma noite abençoada para todos. Até amanhã, boa noite. Beijinhos Tchau. para ti, Deus. Suzy. Até Tudo amanhã. bom, Tá, beijinhos. obrigada. Fica bem, Obrigada. obrigada, com licença. Tá, obrigada.